Vamos então resolver o desafio número 15 de fatorização e neste desafio, que é de alguma complexidade, vamos tratar a fatorização de um trinómio do tipo x² menos sx mais p. Isto é, um trinómio que não é um trinómio quadrado perfeito. Para fatorizar vamos utilizar vários métodos, a fatorização utilizando as raízes e a fatorização por agrupamento. Vejamos então o enunciado. Fatorizar ou decompor em fatores a expressão algébrica 4x menos 5² menos 12x mais 15. Estamos aqui, portanto, perante uma adição algébrica de 3 parcelas em que não existe fator comum. A primeira parcela é 4x menos 5², a segunda é menos 12x e a terceira é 15. Tendo 3 parcelas, portanto, um trinómio, a primeira questão que se nos ocorre é sabermos se estamos perante um trinómio quadrado perfeito. Contudo, verificamos que não pode ser um quadrado perfeito. E não pode porquê? Porque o termo em x² é um quadrado de uma diferença. E, portanto, no seu todo, não estaremos perante um trinómio quadrado perfeito. Então é por aqui mesmo que nós temos que começar. Temos que desenvolver este quadrado desta diferença. Fica então 4x² menos 2 vezes 4x vezes 5 mais 5² e mais as duas parcelas que nós tínhamos, que é menos 12x mais 15. Reduzindo os termos semelhantes, ficamos então com 16x² menos 52x mais 40. Estamos de novo então perante uma adição algébrica de 3 parcelas, esta sim um trinómio, porque temos um termo em x² com coeficiente, um termo em x também com coeficiente e um termo independente. A primeira coisa que nós temos que ver perante este trinómio é se nós podemos simplificar o trinómio, isto é, se podemos aplicar a fatoração por fator comum em evidência. Verificamos que, em termos da variável x, não existe um fator comum, porque temos aqui um termo independente, mas em termos dos seus coeficientes, poderá eventualmente existir um fator comum. Para isso, o que é que nós fazemos? Calculamos o máximo divisor comum entre 16, 52 e 40 e verificamos que o máximo divisor comum entre estes três números é 4. O que significa que nós podemos colocar o número 4 como fator comum em evidência. Fica então 4. O primeiro termo, isto é o termo em x², é 16 dividido por 4, ou seja, 4x², menos o segundo termo, que é o termo em x, é 52 a dividir por 4, ou seja, 13x. E finalmente o termo independente é mais o quê? 40 a dividir por 4, ou seja, 10. Conseguimos então transformar o nosso trinómio num produto de uma constante por um outro trinómio. Não sabemos se a nossa expressão está finalmente fatorizada. Teremos que saber se podemos transformar este trinómio num produto de dois fatores. A primeira questão que se nos levanta aqui é saber se este trinómio 4x² menos 13x mais 10 é um trinómio quadrado perfeito. Para isso, o que é que nós fazemos? Extraímos a raiz² aos extremos. Raiz² de 4x² é 2x. Raiz² de 10 é raiz² de 10, não podemos simplificar. O dobro do produto de 2x por raiz² de 10 vai dar 4x raiz² de 10. Ora, 4x raiz² de 10 é diferente do nosso termo intermédio, que é 13x. O que significa então que este trinómio não é um trinómio quadrado perfeito. Contudo, vamos aprender aqui que, apesar de não ser um trinómio quadrado perfeito, é sempre possível transformar um trinómio no produto de dois fatores. O único senão é os sinais dos três termos do trinómio. É necessário que o trinómio tenha os três termos positivos ou os três termos negativos, colocando o sinal menos em evidência, ou tenha o termo intermédio negativo e os outros dois positivos. Nós já vimos que, sendo um trinómio quadrado perfeito, podemos transformá-lo no quadrado de uma diferença ou no quadrado de uma soma. A questão que se levanta até este momento é que, se não for um trinómio quadrado perfeito, nós não conseguimos fatorizar. Ora bem, não é bem isso. É possível fatorizar sempre um trinómio recorrendo a outras técnicas. É exatamente este desafio que eu vos deixo neste exercício. É aprendermos como é que podemos fatorizar um trinómio que não é um trinómio quadrado perfeito. Existem várias técnicas, pelo menos duas bastante utilizadas. Uma delas é utilizando as raízes da equação de segundo grau e transformando este trinómio num produto de três fatores que nós vamos já ver à frente.
A outra é fatorizar o trinómio utilizando a fatorização por agrupamento. Vamos ver a primeira e depois analisemos então na segunda fase a fatorização por agrupamento. A primeira metodologia, que é olhar para a equação de segundo grau como sendo uma equação na forma SP, isto é, na forma de soma e produto de raízes. Esta metodologia é explicada em detalhe no rascunho 86 e rascunho 87, que eu sugiro que vejam antes de resolver este problema. No entanto, no nosso exercício vamos passar à resolução. Temos então a nossa equação de segundo grau, 4x² menos 13x mais 10. Se olharmos para esta equação na forma SP, significa que a equação estará sob esta forma: x² menos sx mais p igual a 0, onde s, que no fundo é o nosso coeficiente do termo em x, é a soma das raízes, e o nosso p, que é o termo independente, é o produto das raízes. O que é que nos diz esta técnica? Diz-nos que s é exatamente igual a menos b sobre a. Ou seja, menos, o nosso b quanto é que é? É menos 13. E o nosso a quanto é que é? É 4. Então, menos 13 sobre 4, dá menos por menos vai dar mais, vai dar 13 quartos. O produto é c sobre a, é o termo independente sobre o coeficiente do termo em x². Esta técnica, quando é aplicada a números inteiros, é muito mais fácil. Quando é aplicada a frações, que é o nosso caso aqui, é um pouco mais complexa. Mas por ser mais complexa é que nós vamos resolvê-la. Portanto, começamos por determinar os divisores do nosso P, isto é, o produto das raízes. Ora bem, para analisarmos os divisores de 10 quartos, temos que analisar os divisores de 10, que é do numerador, e os divisores de 4, que são do denominador. Os divisores de 10 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 5 e mais ou menos 10. Os divisores de 4 é mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Para obtermos 10 quartos, positivo, temos duas opções. Ou o numerador e o denominador são positivos, de modo a obter um resultado positivo, ou o numerador e o denominador são negativos, de modo a obtermos também um resultado positivo. Contudo, não podemos esquecer-nos da soma. A soma é positiva também. Se é positiva, significa que as parcelas têm que ser positivas, não podem ser negativas. Se as raízes fossem negativas, a soma de dois números negativos seria um número negativo e não seria um número positivo. Portanto, esta segunda opção está fora de causa. Significa então que o nosso numerador deverá ser positivo e o denominador será também positivo. O que significa que os divisores que nós temos que ter em linha de conta serão apenas números positivos. Ora, como é que nós podemos obter o 10? Podemos obter o 10 por 1 vezes 10 ou 2 vezes 5. Certo? 1 vezes 10 ou 2 vezes 5. E como é que nós podemos obter o 4? Por 1 vezes 4 ou 2 vezes 2. Portanto, 1 vezes 4 e 2 vezes 2. E do mesmo modo, para esta opção 2 vezes 5, 1 vezes 4 e 2 vezes 2. Temos aqui várias hipóteses então de obter a fração 10 quartos. Temos a opção de ter 1 vezes 10 no numerador e 1 vezes 4 no denominador. Temos a opção de termos 1 vezes 10 no numerador e 2 vezes 2 no denominador. Temos a opção de termos 2 vezes 5 no numerador e 1 vezes 4 no denominador. E finalmente temos a opção de termos 2 vezes 5 no numerador e 2 vezes 2 no denominador. Ou seja, temos a fração 1 sobre 1 vezes a fração 10 quartos. Temos a fração 1 meio vezes a fração 10 meios. Temos a fração 2 sobre 1 vezes a fração 5 quartos. Ou temos a fração 2 meios vezes a fração 5 meios. Em todos estes produtos, o primeiro fator será uma raiz e o segundo fator será outra raiz. Agora temos que testar a soma. Nós temos que ter uma soma igual a 13 quartos. Então, 1 mais 10 quartos dá 14 quartos. 1 quarto mais 10 dá 41 quartos. 1 meio mais 10 meios dá 11 meios. Estas duas opções são exatamente a mesma. 2 mais 5 quartos é 13 quartos. 2 quartos mais 5 é 22 quartos. E aqui é a mesma opção. 2 meios mais 5 meios é 7 meios. Ora, de todas estas somas, qual é aquela que é igual a 13 quartos? É exatamente esta aqui.
Então o que é que significa? Significa que uma raiz é 2 sobre 1, ou seja, 2, e a segunda raiz é 5 quartos. Conhecendo as raízes, nós sabemos que podemos transformar uma qualquer equação do segundo grau num produto de 3 fatores. A, que é o coeficiente do termo em x ao quadrado, que multiplica dois binómios x menos m, sendo m uma raiz, que multiplica o outro binómio x menos n, sendo n a segunda raiz. Esta fórmula é analisada em detalhe nos tais dois vídeos que eu vos indiquei e que sugiro que vocês vejam. Portanto, podemos dizer que 4x ao quadrado menos 13x mais 10 é exatamente igual a quê? A A, que é 4. Aqui podemos aplicar a propriedade distributiva e fica então 4x menos 4 vezes 2 dá 8. E aqui mantém-se x menos 5 quartos. E agora podemos aplicar também de novo a propriedade distributiva. Podíamos fazê-lo relativamente ao primeiro fator, mas vamos fazer relativamente ao segundo. É indiferente para desaparecer esta fração. Fica então 4x vezes 4 vezes 5 quartos vai dar 5. Significa então que a nossa expressão inicial fatorizada fica como 4x menos 8, que multiplica 4x menos 5. Como vimos então, é possível transformar um trinómio quadrado que não é perfeito num produto de 3 fatores. Eventualmente num produto de 2 fatores. Eventualmente num produto de 2 fatores, porquê? Se A fosse 1, este A seria substituído por 1 e, portanto, o produto de 3 fatores ficaria reduzido a um produto de 2 fatores. Mas isto é um caso particular quando A é igual a 1. A outra maneira de determinarmos as raízes será não irmos pela forma SP, isto é, determinarmos a soma das raízes, o produto das raízes e depois por tentativas, através dos divisores, calcular as raízes, mas de uma maneira mais simples, que vocês aprenderão mais à frente, mas que eu deixo desde já aqui mencionado, é recorrer à fórmula de Bhaskara ou fórmula resolvente da equação de segundo grau. Portanto, perante uma equação de segundo grau e recorrendo à fórmula resolvente, podemos calcular as raízes. Então fica menos b, o b é menos 13, portanto menos menos 13 dá 13. Raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, b ao quadrado é menos 13 ao quadrado menos 4a é 4, c é 10, sobre 2a. Resolvendo esta expressão, vamos obter então duas raízes, 13 mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 8, ou seja, 13 mais 3 sobre 8, 2, e 13 menos 3 sobre 8, 5 quartos. Exatamente os valores que nós obtivemos antes, 2 e 5 quartos. Aplicando a mesma fórmula, podemos dizer então que a fatorização deste trinómio é 4a, que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Isto vai dar 4x menos 8, que multiplica 4x menos 5. Que é exatamente o que nós obtivemos anteriormente. 4x menos 8, que multiplica 4x menos 5. Vamos então ver um segundo método, que é o método da fatoração por agrupamento. Este é um método que não é aplicado ainda ao nível do 8º ano, mas fica desde já aqui mencionado e que vocês ficam a saber que existe mais uma alternativa para a resolução deste problema. A fatoração por agrupamento de uma equação do segundo grau consiste em decompor o termo em x em duas parcelas, de modo que uma delas possa ser fatorada com o termo em x ao quadrado e a outra possa ser fatorada com o termo independente. Isto é, dividimos então o nosso termo bx em dois termos, mais ou menos b1x, depende do sinal aqui, e o outro termo mais ou menos b2x. Como aqui entre o termo em x ao quadrado e o termo b1x existe o fator x que é comum, podemos fatorizar x que multiplica ax mais ou menos b1. Do mesmo modo, como existe aqui um fator comum entre estes dois termos, esse fator comum vai ser uma constante, que é no fundo o máximo divisor comum entre b2 e c, vai ser possível fatorizar estas duas parcelas. Vamos ter então uma adição algébrica de dois termos, em que cada um dos termos é o produto de dois fatores. Só que depois, como vamos verificar a seguir, entre estas duas parcelas vai haver um fator comum, que é ax mais ou menos b1 e b2 sobre k vezes x mais ou menos c sobre k.
E sendo comum, nós podemos colocá-lo em evidência e fatorizarmos os dois termos. E então vamos obter um produto de dois fatores, em que o primeiro fator é um fator comum entre estes dois termos e o segundo fator é a adição algébrica entre x e mais ou menos k. Vejamos então o nosso caso. No nosso caso temos a equação de segundo grau 4x² menos 13x mais 10. Nós temos que determinar o B1 e o B2. Sabemos que o A é igual a 4, o B é igual a menos 13 e o C é igual a 10. Nesta metodologia, o que nós sabemos é o seguinte, é que o B1 vezes B2, isto é, o produto destes dois fatores, não confundir com as raízes, que é a metodologia anterior. O produto entre estes dois fatores vai ser o produto entre o coeficiente A e o coeficiente C, ou seja, AC, neste caso, 4 vezes 10 dá 40. E a soma destes dois coeficientes, B1 e B2, ou seja, B1 mais B2, vai ser igual ao coeficiente B, neste caso, menos 13. A técnica é parecida com a determinação das raízes. Neste caso, nós temos que determinar os divisores de 40. Quais são os divisores de 40? Eu aqui pus só os divisores positivos, mas o correto seria pôr aqui mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 5, mais ou menos 8, mais ou menos 10, mais ou menos 20 e mais ou menos 40. Para obtermos o produto igual a 40, ou temos os dois fatores positivos, mais 1 vezes mais 40, ou os dois negativos, menos 1 vezes menos 40. Do mesmo modo, podemos ter 40 pelo produto de 2 vezes 20, ou menos 2 vezes 20. Ou então pelo produto de 4 vezes 10, ou pelo produto de menos 4 vezes 10. E finalmente pelo produto de 5 vezes 8, ou pelo produto de menos 5 vezes menos 8. Em qualquer uma destas opções nós temos um produto igual a 40. Agora temos que analisar a soma. Se B1 é igual a 1, B2 é igual a 40, 1 mais 40 dá 41. Fazendo a soma de B1 e B2 para cada uma dessas opções, verificamos que para a última opção, menos 5, menos 8, obtemos menos 13, que é exatamente o que nós pretendemos. O que é que significa isto? Significa que o nosso fator B1 é igual a menos 5, o nosso fator B2 é igual a menos 8. Atenção, não confundir com a metodologia que nós analisamos anteriormente, a primeira metodologia, em que nós estamos a calcular o M e o N. Na primeira metodologia, o M e o N são as raízes da equação. Neste caso, não. São fatores que vão servir para decompor este termo intermédio. Não esquecer que são coisas diferentes, embora a procura dos valores seja muito parecida. Neste caso, B1 será igual a menos 5 e B2 igual a menos 8. O que é que significa isto? Significa que nós podemos desdobrar o termo menos 13x em dois termos, menos 5x e menos 8x. Sendo que fatorizando o primeiro grupo, 4x² menos 5x, vamos obter aqui, fator comum é x, que multiplica 4x menos 5. E vamos fatorizar o segundo grupo, que é menos 8x mais 10. Qual é o fator comum entre menos 8x e mais 10? É o máximo divisor comum entre 8 e 10, que neste caso é 2. Fica então menos 2 vezes 4x menos 5. Ora, reparem que temos aqui um binómio, que em cada um dos termos são o produto de dois fatores, mas que existe um fator comum a cada uma destas parcelas, que é o fator 4x menos 5. Pondo 4x menos 5 em evidência, o que é que fica? 4x menos 5 vai multiplicar x menos 2. Conseguimos então transformar o nosso trinómio, 4x² menos 13x mais 10, num produto de dois fatores, 4x menos 5 multiplica x menos 2. Aqui analisamos o menos 5 antes e o menos 8 depois. Se trocássemos as parcelas, isto é, se em vez de combinarmos menos 5x com 4x², combinássemos 4x² com 8x, o que é que íamos verificar? Íamos verificar que iríamos obter exatamente a mesma coisa, mas os fatores seriam trocados. Não é? Aqui temos 4x menos 5 que multiplica x menos 2 e aqui temos x menos 2 que multiplica 4x menos 5. Tendo a fatorização do nosso trinómio multiplicando por 4, vamos obter exatamente o que nós obtivemos na primeira metodologia, que é 4x menos 8 que multiplica 4x menos 5. Portanto, resumindo, para fatorizar um trinómio, se ele for um trinómio quadrado perfeito, é fácil. Será o quadrado da diferença ou o quadrado da soma. Se for um trinómio que não seja quadrado perfeito,
temos duas grandes técnicas. Utilizando a forma SP, isto é, a soma das raízes e produto das raízes, e aplicando depois a forma de fatorização, que é exatamente esta, conseguimos transformar um trinómio qualquer num produto de três fatores, A que multiplica x menos M que multiplica x menos n, sendo M e N raízes, e temos uma segunda metodologia, que é a fatoração por agrupamento, que no fundo é desdobrar o termo intermédio bx em dois termos, que fazendo as fatorizações por agrupamento vamos obter um produto de dois fatores, certo? 4x menos 5 multiplica x menos 2. Esta última técnica é uma técnica mais complicada, que vocês darão, não sei se para o ano seguinte, mas de qualquer modo fica aqui apontado para servir como exercício de revisão no futuro.